Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E nós sempre lembramos que a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui no nosso estúdio para mais um episódio, cujo título é O Sábio Conselho de Jetro. E comigo aqui está o pastor Roberto Pedra. A paz, senhor pastor, seja bem-vindo novamente. A paz do senhor pastor Alex, a paz do senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto e os nossos irmãos que estão nos assistindo, no último episódio nós tratamos ali de um momento especial quando Deus faz água sair da rocha, né? E nós vemos ali algumas nuances muito profundas, porque em cada momento desse, desde a saída do Egito e a permanência do povo no deserto, em alguns locais, nós vemos que profeticamente o Senhor está mostrando ali a pessoa do Senhor Jesus. Sim. E é importante nós lembrarmos isso porque há um projeto de salvação para a vida do homem e o centro desse projeto é a pessoa do Senhor Jesus. Então tudo que está na palavra vai apontar para esse projeto de salvação. E hoje nós vamos falar desse personagem, Jetro, que é sogro de Moisés, mas que vai trazer para nós aqui algo da nossa experiência na igreja, que são os grupos de assistência, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, a experiência de Jetro aqui agora, ele traz, como nós vamos abordar aqui, alguns conselhos para Moisés que são profundos, né? E o que destaca no primeiro momento aqui, até porque Jetro, quando retorna, ele havia ouvido falar daquilo que Deus tinha feito na vida de Moisés, as experiências, o mar vermelho que se abriu, como de forma tão poderosa Deus estava libertando o seu povo. Isso serviu como um testemunho da obra de Deus na vida de Moisés, o seu genro ali, aquilo que Deus estava fazendo. E que coisa maravilhosa é aquilo que Deus opera na vida da família, a salvação, o poder de Deus agindo na vida do homem. Isso fica como um testemunho. O testemunho é aqueles que estão ao redor do poder de Deus, da ação de Deus, porque Deus, quando Ele realiza a obra na vida do homem, a obra de salvação, é uma obra de milagres, de poder, de salvação, de uma grande glória, né? E isso chamou a atenção de Jetro, quando ele vai ao encontro de Moisés. E é interessante porque quando nós olhamos, você que está nos assistindo, talvez você não assistiu os episódios anteriores, ou talvez você ainda não tenha um entendimento com a palavra. Moisés, ele foge do Egito, porque Moisés foi criado pela filha de Faraó, mas ele mata um egípcio ali, por causa dos israelitas que estavam ali, e temendo a morte ali, ele foge do Egito, dos olhos de Faraó. E quem vai recebê-lo é Jetro, né? O sacerdote de Midian. Sim. Então, nessa fuga de Moisés pelo deserto ali, ele é recebido por Jetro, né? Então, Jetro já aparece nesse momento. E Moisés fica com Jetro por quase 40 anos, né? E é interessante que Moisés fica 40 anos no palácio de Faraó, aprendendo sobre as coisas do Egito, porque ele seria o próximo faraó, Sim. O próximo reinante ali. Mas agora ele fica 40 anos e o que nós percebemos no texto é que ele apacenta os rebanhos de Jetro. Ele ficou 40 anos aprendendo a ser pastor, aprendendo a apacentar. Sim. É interessante o que Deus vai fazendo para moldar o homem, né? E ele acaba se casando com uma das filhas de Jetro e ele fica ali. E é esse preparo para ele voltar para o Egito para ser usado para que Deus pudesse libertar o povo, né? Sim, Jetro acompanhou esse passo a passo de Moisés, né? E às vezes até é maravilhoso você ver aquilo que Deus faz na vida do homem, a obra extraordinária que Deus tem na vida de cada um, o chamado do Senhor na vida do homem é maravilhoso. Para cada um, Deus tem uma grande obra. Veja que obra extraordinária Deus fez na vida de Moisés, usando a Moisés. Jetro acompanhou isso. E
na vida de cada um de nós também, cada um que o Senhor está chamando hoje, Deus tem uma grande obra para fazer, para usar o homem, o poder de Deus sendo manifesto através da vida do servo. É maravilhoso isso, né? E eu queria que até colocasse o texto, porque você até citou o texto, porque aí nós vamos entender, o texto, ele começa dizendo que Jetro se alegrou, porque ele viu todo esse processo. Sim. Um homem que foi criado pelos egípcios, mas era israelita, vivia esse conflito dentro dele, Sim. mas que aprendeu a apacentar, e agora Jetro, ele ouve aquilo que Deus fez, né? Então é maravilhoso isso, porque nós vemos, o que você está dizendo, essa transformação que Deus faz na vida do homem e quer fazer na sua vida, na vida da sua família, de você que está nos assistindo. É isso que Deus faz na nossa vida. Interessante, pastor Roberto, que o texto diz assim, em Êxodo 18, versos 9 e 10, e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Essa expressão, a mão dos egípcios, porque o povo vivia escravizado. Né? Então, é todo esse contexto que nós vamos ver aqui, que está ligado à transformação, à assistência. Né? Jetro recebe Moisés, assiste Moisés, e agora nós vamos ver a respeito desse sábio conselho, né, deste homem. Essa experiência nós vemos se repetir nos grupos de assistência, como você disse, porque nós recebemos pessoas de todas as situações e começamos a observar como Deus faz. Porque a operação de libertação, Moisés foi um instrumento. E o Senhor também usa o homem, mas quem liberta é o Senhor, é o poder de Deus. O fogo, o mar vermelho que se abriu, tudo são sinais, operações de Deus. E nós vemos a pessoa também que se achega na caminhada, na igreja, se integra aos grupos de assistência, às vezes vem cheio de muitas amarras ainda, podemos assim dizer, do Egito, né, com muitos costumes, mas nós vemos, à medida que Deus vai realizando a sua obra, isso traz uma alegria para a igreja, né, em ver, porque a obra de Deus é completa. Deus liberta o homem das mãos de Faraó. Então, tudo aquilo que o prendia, tudo aquilo que o impedia de servir a Deus, nós vamos vendo como Deus vai realizando isso na vida Glória do homem, Jesus. Libertando, fazendo uma nova criatura. Aquele homem que antes eram egípcios, de vestes egípcias, costumes egípcios, agora era um pastor, era um servo, né, nas mãos de Deus, um homem usado com muito poder nas mãos do Senhor. Isso é muito maravilhoso, nós acompanhamos até mesmo nos grupos de assistência dentro da igreja, né, varões, jovens, senhoras, né, que são, nós recebemos, vemos a mão de Deus operando nesses corações. É maravilhoso, né? A operação do Espírito Santo. É algo glorioso. Mas eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre a parte cronológica, porque o capítulo 18 ali, uma boa parte do capítulo 18, vai tratar ali de, cronologicamente, pelos estudiosos, cerca de 3 dias ali, que vão mudar até a mentalidade de Moisés no que tange a assistência ao povo, né? Aí eu gostaria que você falasse, é uma tabela até importante para a gente fazer esse resumo, e depois nós vamos aprofundar um pouquinho sobre grupos de assistência, né? Para você que está nos assistindo, talvez você não conheça ainda a estrutura da nossa igreja, mas nós vamos falar aqui o que são os grupos de assistência e como funciona esta grande bênção revelada pelo Senhor. Sim. O aspecto cronológico, pastor Alex, nós vemos aqui que corre no texto, nós estamos dentro do capítulo 18 de Êxodo, né? E quando Jetro ouve as obras de Deus e visita Moisés, aqui foi no dia 26 de maio de 1462, antes de Cristo. Então, quando Moisés então ouve, vai até o encontro de Moisés. E ele traz Zípora, né, esposa de Moisés, filha de Jetro, que estava com ele, né? Então, agora no dia 26 de maio, né? No dia 27,
é o encontro deles, o relato dos livramentos, das vitórias, das experiências, né? No dia 28 de maio de 1462, Jétro vê Moisés julgando o povo. Quer dizer, Moisés se colocava diante do povo e ele trazia às pessoas conselhos, orientações, e a multidão se aglomerava. Moisés ficava desde de manhã até anoitecer. E foi nesse dia que ali Moisés, julgando, Jétro vê e o aconselha a delegar. É o que nós vamos abordar um pouco mais adiante, né? Não vou me deter muito aqui. E Moisés, então, ao ouvir esse conselho sábio de Jétro, ele atende essa orientação, né, e coloca em ordem, e isso funciona de uma forma maravilhosa, né? Nós vamos abordar isso posteriormente. E no dia 30 de maio, né, Jétro se despede. Então, todo esse acontecimento ocorre no capítulo 18 de Êxodo. Antes de nós partirmos para o próximo quadro, é interessante aqui que há algumas nuances aqui da nossa realidade na igreja, né? Jétro, ele vem, ele ouve que estava tudo bem, né? Que o povo tinha sido liberto do Egito, e ele traz a família de Moisés, né, a esposa e os filhos, né? Sim. Isso nos faz lembrar a realidade dos nossos obreiros, dos diáconos, dos pastores, instrumentistas, né? Muitas vezes famílias vão a trabalhos fora para dar assistência, né? Sim. Nós temos as igrejas maiores nas cidades, mas temos muitas igrejas distantes no interior, e famílias são deslocadas ali voluntariamente para dar assistência. Mas há momentos que o pastor ele vai, a família fica, às vezes é uma viagem mais longa, mais distante, ele vai dar assistência, mas a gente vê essa realidade. Por certo, Zípora e os filhos estavam ali orando, clamando a Deus, porque era uma situação difícil, né? E Deus, ele deu a vitória. Outra coisa interessante que nós vemos aqui, pastor Roberto, que Jétro vem, e nós vamos ver isso aqui, traz a revelação e vai embora. Então, essa importância de nós estarmos atentos à voz do Senhor e às revelações que vêm de Deus. Sim. As revelações vêm para aquele momento, e a igreja que é vitoriosa, né, que discerne o momento, ela se apropria dessa revelação, porque Jétro foi embora. Sim. Então, essa importância de nós vivermos isso. E a igreja, você que nos assiste, os nossos irmãos, essa experiência, cada revelação, cada orientação que vem, às vezes nas semanas, pelas circulares, pelos seminários, a importância de nós recebermos, absorvermos isso e colocarmos em prática, né? A importância é isso, dar ouvidos é colocar em prática. Porque o Senhor, ele sempre nos instrui como servi-lo, como fazer a obra, né? Então nós ouvimos, o Senhor nos orienta, e o importante é isso, é o colocar em prática, no cada dia, né? A cada dia. Você imagina se Moisés não tivesse ouvido a Jétro, porque não era um grupo de poucas pessoas, não, sim. Eram 600 mil homens, né? Era mais de se você multiplicar pelas famílias, né? Era uma nação. Sim. Que Moisés sozinho teria que julgar, aconselhar, assistir, discernir, porque havia uns conflitos ali, as situações. Sim. Mas passando aqui, eu gostaria que passasse o próximo quadro, que é interessante, que é o texto, né? E a gente vê aqui uma imagem, né? Mostrando aqui talvez o que era, né? Moisés assentado ali, olhando para aquela nação e as pessoas trazendo os problemas, né? Às vezes pequenos problemas, mas grandes problemas também, né? Sim. E ele ali para assistir, né, aquele povo. O texto em Êxodo 18:13 diz assim: E aconteceu que no outro dia Moisés assentando-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Então aqui vai entrar algo que nós aprendemos, né, sobre o que são os grupos de assistência. Porque nós temos os ministérios, os pastores, e o pastor sozinho, né, ele precisa primeiramente da unção, da direção do Senhor, né? Deus estabelece sobre o ministério o governo, mas ele precisa de ajudadores. E Jétro ali,
ele olha aquela situação e ele traz uma palavra ali que é importante, eu vou até ler aqui, diz assim: Jetro disse a ele: procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, que julguem o povo todo o tempo, e que seja que a todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Então, é o sábio conselho ali para que Moisés dividisse a carga. Sim. E os grupos de assistência, eles são concebidos na nossa igreja, porque a igreja ela vai ser, eu vou usar o termo aqui, dividida em pequenos grupos, onde nós temos ali diáconos, obreiros em cada grupo grupo de assistência, que vão assistir as pessoas, né? Nas orações, são as reuniões, as organizações, as visitas que são feitas, Sim. a assistência, o culto profético, toda a estrutura ali vai estar condensada dentro do grupo de assistência, que são a base da igreja. E os problemas maiores, eles são levados ao ministério, que são tratados no grupo de intercessão, onde nós vemos ali as operações do Senhor. Então, nós vemos ali claramente ali, na obra, que o Senhor deu essa revelação. Olha, Sim. Vamos viver dessa maneira. A mesma experiência. E é interessante porque quando você fala nos grupos de assistência, você não está dividindo a igreja no sentido espiritual, individualizando, não, porque a igreja vai viver na unidade do Espírito Santo. A mesma experiência, a mesma bênção. E se nós formos observar, a preocupação não era apenas com Moisés, era com o povo, né? Para que o povo tivesse a orientação, fosse assistido. E no nosso meio, os grupos de assistência também para o nosso benefício, porque, como você disse, a igreja ela tem os grupos de assistência, são como famílias reunidas, ali onde cada um ora um pelo outro, né? As necessidades são apresentadas em oração, e a assistência se torna mais próxima, né? O acompanhamento da necessidade. Então, os problemas são resolvidos mais imediatamente, um cuidado mais próximo um com o outro, né? Então, o grupo de assistência que o Senhor orientou que fizéssemos, né? É uma experiência maravilhosa que nós estamos vivendo, né? De instrumentalidade, né? Porque nós temos cultos todos os dias. Cada dia um grupo de assistência fica responsável, né? Sim. Desde a madrugada até o culto à noite. Isso. Madruga, ora ao Senhor, faz a limpeza da igreja, porque a limpeza da igreja para nós não é um ofício, mas é uma oferta a Deus. Uma né? oferta, uma dedicação. Uma dedicação a a Deus. Uma expressão de gratidão a Deus. Exatamente. Cuidamos dos jardins da igreja, de todas as coisas. Vamos para o culto profético, que é o pré-culto. Oramos ao Senhor, preparamos o culto ali, de acordo com aquilo que o Senhor orienta. O grupo se reúne, vê as necessidades do grupo. Se precisa orar por um enfermo, o grupo vai interceder durante a semana para que aquele jovem que vai fazer um concurso, vai prestar um vestibular, aquela família que está necessitada de uma assistência, de uma ajuda, isso é levado ao ministério. Sim. E tudo flui na direção do Espírito Santo. E é interessante que o texto ele vai trazer, né, as características daqueles que vão estar sendo usados, né, porque é uma oferta a Deus, né? Sim. Nós somos voluntários, né? Os ministérios eles não são remunerados, né? Os diáconos não são remunerados, Sim. Os obreiros, as irmãs, mas é uma entrega a Deus. Por isso que o texto ele vai até trazer no próximo quadro que eu vou pedir para você apresentar as características desses homens, né? Cheios do Espírito Santo. Sim. Né? Antes de abordar o próximo texto, pastor Alex, fechando essa questão do grupo de assistência, é muito importante
que todos os servos estejam integrados ao grupo de assistência, porque é a base nossa, né, de estrutura da igreja. Então, eu sou um servo do Senhor, eu preciso estar integrado a um grupo de assistência na minha igreja, né? E ser atuante, como você disse, ser atuante no dia a dia, né? É a minha base, eu saber quem é o meu responsável de grupo, como trabalhar, atuar, porque tudo que fazemos na presença do Senhor é voluntário, é como uma expressão de gratidão a Deus. Então essa é a importância, né, de cada membro, cada servo, novo convertido, ele está ligado ao grupo de assistência. Exatamente. É a base. É a base. Você vai chegar nas nossas igrejas, num culto, né? Deus vai falar com você, e uma das primeiras coisas que você vai viver é essa experiência, né? Você vai ser encaminhado a um grupo de assistência, né? Eu me lembro, há 30 anos atrás, o servo que Deus separou para assistir a minha vida, para cuidar, para me ensinar, para mostrar, para me levar para as visitas, né? Para me instruir a buscar os dons espirituais, a leitura, a palavra, a me levar aos seminários, né? Ir no Manaim, me acompanhar, estar comigo lá no batismo. Então é esta experiência gloriosa, né, que esse sábio conselho de Jetro ali, ele foi refletido, né, ou foi direcionado para a vida da igreja, né? Então nós vivemos isso de uma maneira muito profunda, né? Estamos dentro do projeto, o projeto do Espírito Santo, né? A experiência que nós vivemos. No próximo quadro, pastor Alex, o texto diz assim, em Êxodo 18, 21 a 22. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Nós falamos aqui a nível de igreja, mas nós vemos, porque o texto diz aqui maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, de 10. Então a obra ela tem a igreja local, mas nós temos a região dentro da cidade. Então nós temos a obra como um todo. Então a nossa, na igreja, o Senhor também revelou que a estrutura da igreja fosse feita da mesma forma, seguindo o exemplo de Jetro, dado por Jetro, né? Então nós temos, por exemplo, o Conselho Presbiteral, né, que o presidente, o Conselho Presbiteral e as regiões dentro do país, né? E as regiões divididas por regiões, por áreas, por polo, e as igrejas. Então, cada região, cada uma dessas partes tem os responsáveis, porque à medida das necessidades, das demandas são tratadas. E tudo isso, quer dizer, interligadas uma à outra. Não é divisão para dividir simplesmente, mas para auxiliar no trabalho, na assistência. Às vezes uma região, a demanda da região é uma demanda, às vezes, de um apoio, de algum trabalho a ser feito, de seminários. Então, os assuntos são tratados dessa forma. Então, toda obra o Senhor revelou que tivéssemos e vivêssemos essa estrutura, e que é corpo, né? Se nós formos olhar, é questão de corpo. Que o corpo, embora cada membro tenha sua função, cada membro tenha sua atividade, mas é em função do benefício do próprio corpo. Então, essa experiência que vivemos, nós falamos a nível de igreja, mas aqui também a nível de obra, de como presbitério, todo, de região, de área, de polo. Sim. E é interessante que você vai em um culto, em uma igreja, por exemplo, em Minas Gerais, e você vai no culto na igreja lá nos Estados Unidos ou lá no Japão, o culto é o mesmo. É a mesma unidade. Então, já pensou somente o presidente ou o conselho presbiteral para gerir todas essas igrejas? Então foi a mesma orientação, né?
as regiões, as áreas, os polos, as igrejas, os grupos de assistência, e tudo fluindo de uma maneira muito profunda. É interessante isso, e nós já estamos indo para o final do nosso episódio, mas eu gostaria de deixar um texto aqui para nós falarmos um pouquinho, porque reflete isso, né? Por que dá certo, né? Por que os grupos de assistência funcionam? Por que os polos funcionam? As áreas funcionam? As regiões funcionam? Por que o conselho presbiteral ele funciona, né, no sentido de obedecer à vontade de Deus e nós estarmos todos assim, vivendo no mesmo corpo. E o texto em Efésios traz muito bem isso, né? E eu gostaria de ler para os nossos telespectadores, para os nossos irmãos, porque diz assim, Efésios, no capítulo 4, os versos 3 a 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então a resposta, né? Por que os grupos de assistência eles funcionam? Porque os cultos, porque os polos funcionam, as áreas funcionam, as regiões funcionam, porque o conselho presbiteral é abençoado pelo Senhor, né? Porque há essa unidade. A unidade. Um corpo só, um só Espírito, né? Então o Espírito Santo ele opera tudo em todos. A mesma bênção, o mesmo fortalecimento, a mesma fé, a mesma esperança, né? Então nós estamos vivendo um comando central, como corpo, né? Então, mas porque o cabeça envia o comando para todo o corpo. Então todo o corpo está atendendo a um só comando, que é o comando do Espírito Santo. O vínculo da paz, né? O vínculo da operação do Espírito Santo. E interessante que o texto no verso 4 diz assim, em uma só esperança da vossa vocação. Um dia nós somos chamados para viver uma esperança. E que esperança é essa? É a mesma que está sendo transmitida para você nesse episódio. Jesus, ele vai voltar e ele vai arrebatar a igreja e vai nos levar para a eternidade. Glória a Deus. Então é por isso que a obra como corpo, ela funciona, né? Por quê? Porque há uma esperança única para nós. Há uma única mensagem. Jesus, ele vai voltar e ele vai nos arrebatar. E há um lugar para você também. Mas nós estamos chegando ao final desse episódio, né? Maravilhoso, né, o assunto, porque traz a nossa realidade, a nossa vivência. E nós queremos despedir de todos com a paz do Senhor Jesus e te dizer que você é o nosso convidado especial a assistir todos os episódios do programa Cronologia Bíblica, também a toda a grade da TV Manaim, 24 horas no ar, né? Todos os assuntos relacionados ao Senhor Deus, ao projeto de salvação, e você pode participar, e também nós fazemos esse convite para que você esteja também nas nossas igrejas, dos cultos presenciais e viva essa experiência da assistência. A todos, a paz do Senhor, a paz do seu pastor Roberto. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.